Então, esse período entre 1831 até 1840 é chamado de período regencial, né? É uma experiência dentro do Império Brasileiro em que nós não temos a figura do imperador, e sim regentes. Vai ser um período bem tumultuado, um período bem marcado por diversas convulsões sociais, revoltas, levantes, instabilidade política. Só perceber que é um período bem conturbado essa década aí sem imperador. Então, o que é esse período regencial, né? Como ele se caracteriza? O período regencial ele representa a transição da abdicação de Dom Pedro I até a maioridade de Dom Pedro II. É um período, como eu comentei há pouco, marcado por uma forte instabilidade política, muitas agitações internas e revoltas, levantes, conflitos, né? Guerra civil. Nós dividimos esse período regencial em 4 regências. Tivemos inicialmente a regência trina provisória, foram os primeiros meses de 31, que era justamente a implantação desse governo. Depois tivemos a regência trina permanente, que é a primeira regência trina de fato, que vai governar aí até 34. Depois nós temos a regência una, do Padre Feijó, entre 35 e 37. E finalmente temos a regência una de Araújo Lima, entre 37 e 40. Essas primeiras 3 regências, até 1837, marca aí o avanço liberal, né? O partido, o grupo político mais liberal vai ter uma influência maior nesse período regencial. E a última fase regencial, que são os últimos 3 anos aí, já é marcado aí pelo regresso conservador ao poder. Veja aqui algumas tendências políticas que nós tínhamos naquele período. Nós tínhamos como grupos políticos da época os chamados restauradores, que também eram apelidados de caramurus, que eram formados por portugueses, descendentes de portugueses, burocratas do Estado ligados ao governo de Dom Pedro I. Eles eram contrários a qualquer reforma política, ou seja, eram conservadores. Eram absolutistas e tinham por objetivo a volta de Dom Pedro I ao poder. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em 1834, quando Dom Pedro morre lá em Portugal, a bandeira deles perde sentido, né? Os liberais moderados, também chamados na época de chimangos, apelidados de chimangos, era formado pelos proprietários rurais, sobretudo do Nordeste. Eles eram monarquistas, escravistas, defendiam um federalismo, mas com um controle forte do Rio de Janeiro, ou seja, eram centralizadores, e representavam a principal força política que controlava o governo na época. São esses, liberais moderados, que vão governar aí durante a maior parte do período regencial. E tínhamos ainda um terceiro grupo, que eram chamados de liberais exaltados, ou farroupilhas, ou jurujubas. Os jurujubas, ou liberais exaltados, era formado por proprietários rurais de regiões periféricas, sem influência do Rio de Janeiro, e por uma classe média urbana e por setores do exército. O que eles defendiam? Defendiam o fim da monarquia, a proclamação de uma república e o federalismo, ou seja, autonomia para as províncias. Alguns pregavam, inclusive, ideais democráticos inspirados na Revolução Francesa. Por isso que eles eram chamados de radicais, de exaltados, de farroupilhas.
E são as ideias desse grupo que vão influenciar mais as revoltas que vão ocorrer nesse período. Aqui é só um mapa de como os partidos políticos da época eles vão se desenvolver, olha. Então, esses grupos políticos que eu detalhei agora, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, eles vão passar por um processo de transição, né? Então, o que acontece? Os restauradores, o Caramurus, eles não tinham, depois que Dom Pedro morre, eles não têm muito uma razão de existir, então eles vão virar Partido Regressista e lá no Segundo Império vão fazer parte do Partido Conservador, né, que vem inclusive o Partido Conservador que vai formar aí o chamado Gabinete de Conciliação, a Liga Progressista. Os liberais moderados, ou chimangos, que tem como origem o antigo Partido Brasileiro, vai depois virar Partido Progressista e no Segundo Império vai virar o Partido Liberal. E os liberais exaltados vão se virar posteriormente o Partido Liberal Radical e mais à frente o Partido Republicano. Então só para você ver como esses partidos vão mudando de nomenclatura e de organização. Então vamos lá, vamos detalhar aí as regências, né? É, a primeira regência, que é a chamada provisória, que tinha por missão implantar a regência, vai ter formado regência trina, ou seja, formado por três, né? Nesse caso era o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos e José Carneiro de Campos. O que eles vão fazer? No primeiro momento, suspender provisoriamente o poder moderador, porque o poder moderador ele era exercido pelo imperador. Se você não tinha imperador, não tinha porque esse poder moderador continuar existindo nesse momento. Então, provisoriamente estava suspenso, pelo menos até termos de novo um imperador. Proibição de criar novos impostos, proibição de dissolver a Câmara dos Deputados e a eleição de uma regência permanente. E aí vamos para a regência trina permanente, né? Formada aí pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva, por João Braulio Muniz e por João da Costa Carvalho. Essa regência ela vai se notabilizar pela criação da Guarda Nacional, liderada aí pelo padre Diogo Feijó, a redução do Exército e da Marinha e a distribuição das patentes, que geralmente era vendida ou eleita entre os cidadãos ativos, aquele cidadão que possuía direito de voto. Então, essa patente de coronel será aí vendida ou concedida, eleito entre os fazendeiros da época. E aí, lá na frente, quando nós formos estudarmos, acho que não mais esse ano, já quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão estudar, por exemplo, Primeira República no Brasil, vocês vão ouvir falar sobre o coronelismo, que era o poder que os fazendeiros locais tinham sobre a política. A origem desses coronéis está aqui, olha, com a distribuição dessas patentes a esses fazendeiros. Aqui nasce a figura do coronel. E também nós vamos ter aí, nessa primeira regência, a defesa de interesses pessoais de quem? Dos grandes fazendeiros. Então essa é a marca da primeira regência, da regência trina permanente. Aí você vai ter a criação do Código de Processo Criminal, com a instituição da figura de juiz de paz, que mais uma vez era escolhido entre os grandes fazendeiros, que era uma autoridade judiciária e policial que existia nos municípios, sem ser necessariamente alguém do poder judiciário. Normalmente era um grande fazendeiro que exercia essa função de juiz de paz, né, como se fosse um conciliador local ali. Aí é publicado o Ato Adicional de 34, 1834, que faz uma reforma da Constituição.
para tentar conciliar aí os moderados exaltados, estabelecendo as assembleias provinciais, com a existência agora dos deputados estaduais e com a capital, ou seja, o Rio de Janeiro, continuando com o poder de nomear os presidentes de província. O Rio de Janeiro, ele se tornava então um município neutro nesse processo e a regência mudava. Deixava de ser trina e passava a ser una, ou seja, ao invés de você ter 3 regentes, agora você passava a ter um único regente. O poder moderador continuava suspenso, o Conselho do Estado continuava suspenso até o fim do período regencial. E aí vamos então agora para uma nova fase das regências, que é a regência una. O primeiro dele vai ser o padre Feijó, e é nesse momento que o bicho pega na nas terras brasileiras. É onde começa a estourar uma série de revoltas. Depois eu vou fazer uma aula com vocês só para falar sobre cada uma dessas revoltas. Cabanagem, Sabinada, Revolta Farroupilha, mais à frente Balaiada, Revolta dos Malês e por aí vai. Você vai ter aí uma divisão dos liberais moderados, como eu mostrei lá no anteriormente. E aí a formação desses grupos, né? Progressistas e regressistas. Os progressistas eram o que eram antigamente os liberais, formados por uma classe média urbana, proprietários rurais e alguns membros do clero, favoráveis a quem? A Feijó e ao ato adicional. Quem eram os regressistas? São aqueles que depois não serão chamados de conservadores. É a maioria dos grandes proprietários, grandes comerciantes e burocratas. Eles eram centralizadores e contrário ao ato adicional. Em razão de uma forte oposição crescente e das revoltas que estouram pelo país, o padre Feijó renuncia ao cargo em 1837. E aí assume a regência una Araújo Lima. Aí você tem uma mudança, pela primeira vez os liberais não ocupam o poder, agora o poder está na mão dos regressistas, dos antigos conservadores. O que ele defende? O retorno da centralização monárquica. Nesse momento aqui é criado o Colégio Dom Pedro II, cria-se o Arquivo Público Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o chamado Ministério das Capacidades, e Bernardo Pereira de Vasconcelos é colocado como ministro da Justiça. Cria-se uma lei interpretativa do ato adicional, que na prática anulava o ato, e a capital, o Rio de Janeiro, volta a ter poderes para nomear funcionários públicos, controlar órgãos da polícia e da justiça em todos os estados. Então, na prática, você tem aí uma regressão, né? uma centralização política. Cria-se aí o chamado Clube da Maioridade, em 1840, que era um grupo formado pelos progressistas, pelos liberais, que defendiam a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Porque, na visão deles, naquele momento conturbado, com uma série de revoltas acontecendo no país inteiro, a solução seria você ter de volta a figura de um imperador, porque este traria paz interna ao país. Então, é articulado por eles e concretizado em 1840 o que ficou conhecido como golpe da maioridade, que na prática é o retorno dos liberais ao poder. Esse golpe coloca fim ao período regencial e antecipa a maioridade de Dom Pedro II, que então assume o lugar, a cadeira que havia deixado vaga por seu pai 9 anos antes, quando este havia abdicado do trono de imperador no Brasil para retornar a Portugal. E Dom Pedro
se torna imperador do Brasil com 14 anos de idade. Dom Pedro II, então, é feito um golpe na Constituição e a idade é antecipada para que ele pudesse assumir, né? Você vê até uma charge aí ironizando esse fato, né? Em meados do século XIX, Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, é levado a se tornar imperador do Brasil. Devido à abdicação do seu pai, passar a imagem do imperador maduro e se torna agora um problema. E aí então estão pintando o retrato dele, né? E aí o retrato está muito bom, mas acho que o povo não vai acreditar que o imperador tem a barba branca com 14 anos de idade, né? Então aqui nós temos uma nova fase, nós veremos mais à frente, que é o segundo reinado, que vai durar bastante tempo, né? Dom Pedro, apesar de assumir muito novo, com 14 anos, ele vai conseguir, inclusive, ter mais maturidade política do que o pai e vai conseguir permanecer no trono, no poder, por longevos 49 anos. Ele vai governar aí entre 1840 até 1889. Aqui está o mapa das principais rebeliões, revoltas ocorridas nesse período regencial. Nós temos ali a cabanagem entre 1835 e 1840. Temos ali que aconteceu no Grão-Pará, mais ou menos onde hoje é o estado do Pará. Tivemos a balaiada entre 1838 e 1841, ocorrido no Maranhão. Tivemos a Sabinada entre 1877 e 1878, ocorrida na Bahia. Além dessa, também na Bahia, nós tivemos a Revolta dos Malês, também ocorrida na Bahia. E lá embaixo, lá no mapa, nós temos a chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ocorrida lá no Rio Grande do Sul, e essa é bem mais longa. Foi uma guerra que durou 10 anos, entre 1835 e 1845. Então, ela, metade desse conflito ocorre no período regencial e uma parte já ocorre no segundo reinado, no segundo império. Mas eu, como eu havia dito antes, eu não vou adentrar nas revoltas hoje, porque senão vai ficar muita informação para uma aula só. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma aula só tratando dessas revoltas, pontuando cada uma dessas revoltas, para que a gente não alongue demais esse conteúdo. E aí, galera, em relação a esse período, ao período regencial, vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, algo que vocês não entenderam? Professor,